Depois de sucessivas crises e revoltas e da abdicação do trono em favor de Dom Pedro II, e após o transcorrer de todo o segundo reinado, em 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, através de golpe militar, declara proclamada a República no Brasil, que em 1891 ganha sua segunda Constituição, primeira Constituição republicana e segunda Constituição do Brasil. A Constituição de 1891 reduz os poderes para 3, tais quais os atuais, e institui um Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas da União. No período compreendido entre a proclamação da República e a Era Vargas, de 1889 a 1930, o Brasil não teve uma administração pública profissional organizada. A ação estatal sofria forte influência do coronelismo, que atendia aos interesses da burguesia rural, em detrimento dos interesses puros do Estado e da sociedade. Nessa época, a população era predominantemente rural, havia pouca demanda por serviços públicos e as políticas sociais eram relegadas a um segundo plano e, em regra, assumidas por organizações religiosas. Algumas santas casas de misericórdia surgiram nesse período. E é importante perceber que, nessa época, o analfabetismo graçava entre nós. A maioria da população brasileira era analfabeta. A administração pública existiu desde a época do Brasil colônia, mas não era profissional nem organizada. A partir de 1894, há uma mudança representada pela presença efetiva dos militares do Exército na aliança do poder. A proclamação da República trazia expectativas que não se verificaram, pois as estruturas de poder não mudaram e a economia continuou igual. Considerando esse cenário, Bresser Pereira afirma que o regime continuava oligárquico, as eleições fraudulentas e o eleitorado subira apenas de 1 para 2% da população com a República. Não obstante as palavras de Bresser Pereira, houve uma significativa mudança. A Constituição de 1891 promoveu a descentralização política e os governadores locais, assim como as oligarquias locais, aumentaram seu poder. Segundo Cavalcante e Carvalho, o período de 1889 a 1930 é marcado pelo enfraquecimento do Estado brasileiro, sobretudo na esfera federal. Para esses autores, com a política dos governadores, prevalece a patronagem subnacional com liderança dos coronéis locais, em detrimento da profissionalização da burocracia pública. Os governadores locais teriam importância fundamental nos rumos políticos do país até ao advento da Era Vargas. Trata-se da política do café com leite, em que a presidência da República ora seria exercida por um paulista,
representando os produtores de café, e ora seria representada por um mineiro, representativo dos produtores de gado e leite. As representações se dão pelas maiores forças econômicas do Brasil à época, São Paulo e Minas Gerais. Os governadores passaram a ter mais poderes perante a União. No entanto, em muitos locais, a figura do coronel detinha mais poder que a figura dos próprios governadores. A transitoriedade e a instabilidade dos governadores contribuía para esse fato. Os primeiros movimentos sociais a reclamar por reformas foram registrados na segunda década do século XX. Os primeiros movimentos sociais a reclamar por reformas foram registrados na segunda década do século XX. Com a concentração das populações nas regiões metropolitanas das grandes cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Porto Alegre. Com o aumento da população urbana, a burguesia comercial se fortalece. Algumas empresas se expandem e já não podem mais ser administradas diretamente pela família dos proprietários. Necessitam de um modelo de administração profissional. Ainda nesse período, teremos as primeiras indústrias nacionais básicas, com o surgimento de uma nova classe burguesa, a burguesia industrial. Burguesia industrial brasileira, dentro do capitalismo industrial super tardio que ocorreu no Brasil, podemos dizer, a partir da década de 1920 e se intensifica na era Vargas. Nesse período, década 1920, havia motivos que pressionavam os governos a realizar reformas na administração. Dentre eles, o surgimento de organizações de grande porte, as demandas sociais emergentes, a necessidade de combater a corrupção e o nepotismo vigentes e a necessidade de organizar a administração pública para alavancar o desenvolvimento da nação brasileira. Por outro lado, a insatisfação crescia entre os militares quanto à condução político-administrativa do país. A quebra da política do café com leite, com a eleição consecutiva de outro paulista, Júlio Prestes, para substituir Washington Luiz, foi a gota d'água. Através de aliança militar, em 1930, houve a Revolução Vitoriosa, com Vargas assumindo o governo. Os 15 anos seguintes, comandados por Vargas, foram transformadores para o Estado brasileiro. Meditação final. Alô, alô, amado jovem RLORC. O desenvolvimento econômico é inerente ao desenvolvimento das instituições estatais. Isso responde àquele teu questionamento. Por que a China é tão forte economicamente e o Brasil ainda não? Sacou, amado jovem? Positivo. Amém.